Olá, eu sou o professor Carlos Rosa e vou fechar a semana com um dos meus temas preferidos. Espero que também passe a ser o seu. Viver no mínimo até os 100 anos de idade com uma excelente qualidade de vida. Que tal? Por que as pessoas envelhecem? A grande maioria envelhece porque não amadurecem. Envelhecem quando se fecham a novas ideias ou se tornam radicais. Envelhecem quando o novo as assusta. Também envelhecem quando pensam demasiado em si mesmas e se esquecem dos demais. Envelhecem quando deixam de lutar. Todos nós estamos matriculados na escola da vida, onde o mestre é o tempo. A vida só pode ser compreendida se olharmos para trás, mas só pode ser vivida se olharmos para frente. Na juventude você aprende, com a idade, compreende. Os homens são como os vinhos. A idade estraga os maus, mas aprimora os bons. Envelhecer não é preocupante. Ser visto como um velho, sim que é. Envelhecer com sabedoria não é envelhecer. Nos olhos do jovem arde a chama, nos do idoso brilha a luz. Sendo assim, não existe idade. Fomos nós que a criamos. Se você não crê na idade, não envelhecerá até o fim dos seus dias. Pessoalmente, eu não tenho idade, tenho vida. Não deixe que a tristeza do passado e o medo do futuro lhe estraguem a alegria do presente. A vida não é curta. As pessoas é que permanecem mortas tempo demasiado. Faça da passagem do tempo uma conquista e não uma perda. Quanto mais eu observo a ciência, mais se torna claro para mim que certas doenças e a deterioração física não são uma parte normal do envelhecimento, e sim uma ofensa. As pessoas acabam por se habituar a essa situação porque nivelam a sua meta vergonhosamente por baixo. De modo inconsciente, muita gente acredita que vai envelhecer e morrer. Uma expressão, quase uma só palavra e, sem dúvida, um conceito sem qualquer fundamento. Essas pessoas creem que morrerão logo depois de ficarem idosas e frágeis, portanto, não se importam com a queda da sua qualidade de vida. Essa é uma ideia totalmente errada e uma premissa perigosa que não deve constar do planejamento da sua vida. Na verdade, é possível envelhecer e viver plenamente. Se você quiser, poderá ficar decrépito, porém talvez não morra logo. Pode ser que chegue aos 90 ou aos 100 anos, o que é uma boa razão para tornar a última parte da sua existência uma época formidável e não uma triste combinação de obesidade, juntas doloridas e tristeza. O chamado envelhecimento normal é intolerável e pode ser evitado. Todos nós temos como nos proteger de grande parte das piores coisas e envelhecer não apenas dignamente, mas com verdadeiro prazer. Algum tempo atrás saiu em uma revista de medicina americana uma descoberta muito interessante. Eles descobriram que o modo como envelhecemos não é determinado pelos genes, mas por algo que eles denominaram de ponto de ajuste da velhice. Vou repetir, ponto de ajuste da velhice. Ou seja, um relógio biológico que existe no nosso cérebro. É esse mecanismo que determina quando e como começamos a envelhecer, sendo influenciado por nossa atitude diante do processo. Por exemplo, se você acredita que ao atingir 35 anos chegou à meia-idade, essa crença desencadeará em seu corpo certas mudanças biológicas que causarão a aceleração do processo de envelhecimento a partir dessa idade. Essa é realmente uma ideia fascinante, pois significa que, de alguma forma, em algum lugar, nós é que decidimos o que é meia-idade e o que é velhice. Qual é o seu ponto de ajuste? Eu criei para mim
a ideia de que vou viver, no mínimo, 135 anos em plena atividade. Por isso, procuro cuidar muito bem da minha saúde. Na realidade, eu aprendi com Galileu Galilei, famoso astrônomo italiano que viveu nos séculos XVI e XVII. Uma vez lhe perguntaram: quantos anos o senhor tem? E ele respondeu: no mínimo 6 e no máximo 10. Mas como, disse o homem, o senhor aparenta ter mais de 50 anos? Ao que o grande cientista respondeu: eu só tenho os anos que faltam. Os que já vivi, não os tenho mais. Com efeito, nessa época ele tinha 70 anos e faleceu com exatos 78. Quando me perguntam quantos anos tenho, atualmente, eu digo, no mínimo 67. E normalmente a pessoa pergunta: por que no mínimo 67? Ao que acrescento: é que resolvi morrer no mínimo com 135 anos e como só fiz 68, ainda faltam para tanto 67 anos. Eu só tenho os anos que faltam. E você? Quantos anos tem? Gostou? Se sim, clique aí no joinha e envie para seus amigos. Inscreva-se no meu blog, enfim, participe. Eu voltarei na segunda. Bom final de semana.